O culto levítico também nos ensina que quando estamos diante de Deus, não podemos estar de qualquer maneira. Nos apresentar diante de Deus é nos apresentar diante do Senhor de todas as coisas. É reconhecer que somos servos e Ele é o Senhor. Por isso é preciso que haja solenidade e reverência. O culto levítico mostra que não se podia chegar de qualquer maneira diante de Deus. Sacerdotes tinham vestes apropriadas para o ofício sacerdotal. Só podiam entrar no ofício sacerdotal depois que se lavavam em água. Muitas vezes, dependendo do tipo de sacrifício, ao término do sacrifício, tinham que tirar as suas vestes e vestir outras vestes. Não podiam, do jeito que estavam vestidos, antes do ofício, oficiarem. E não podiam se manter vestidos depois de oficiarem. Por exemplo, aqueles que deviam levar as cinzas do altar tinham que se despir das vestes sacerdotais para poder pegar as cinzas e levar para fora do arraial. O momento do culto era distinto, era diferente dos outros momentos. Era um momento solene, um momento de reverência, um momento de respeito e de temor. Nosso encontro com Deus não pode ser feito de qualquer maneira. Nós temos de ter reverência a Deus. Nós temos de ter solenidade diante de Deus. Preocupa-nos muito hoje o barateamento, o excesso de informalidade, a irreverência com que muitas pessoas vão diante de Deus, ou dizem estar indo diante de Deus. Não estamos dizendo aqui que o culto a Deus deve ser formalista. Há uma diferença entre formalismo e reverência e solenidade. O que é solene é algo especial, é algo onde há um senso de respeito, e é isso que o culto a Deus deve ter. A irreverência é a falta de cuidado, o desprezo, é a banalização. Você não precisa ser formalista. O culto a Deus, ele não é dentro de um formalismo litúrgico, algo que é automático, algo que é engessado, algo que não permite a ação do Espírito Santo. Não estamos aqui dizendo que você precisa ter um culto formal. Não. Mas também não estamos dizendo que você possa fazer uma bagunça, como infelizmente nós vemos nos dias de hoje. E cá entre nós, irmãos, é muito triste nós vermos que nas Assembleias de Deus a irreverência é a tônica. Pode ir para as outras denominações. Nós vamos encontrar ali um grau de reverência e de solenidade que às vezes cai no formalismo, é verdade, mas há um senso de respeito às coisas sagradas. Você não ouve fuxico durante o culto. Você não ouve entretenimento, descaso, como nós vemos em muitas Assembleias de Deus. O culto levítico nos lembra que há um formalismo, há
uma reverência, uma solenidade a ser cumprida. Porque nós estamos lidando com o Senhor do Universo. Quando nós vamos nos encontrar com alguma autoridade humana, nós não vamos de qualquer jeito. Já há uma preocupação no traje, no protocolo. Nós falamos a meia voz, só falamos no momento apropriado. Isso porque vamos nos encontrar com uma autoridade humana. Por que quando nós vamos nos encontrar com Deus, nós podemos querer ser irreverentes? O culto levítico nos ensina que nós temos um modo para nos apresentar diante de Deus. O culto levítico também nos ensina que o nosso culto é um culto racional. Paulo diz que a adoração em espírito e em verdade deve ser um culto racional. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformando com este mundo, mas transformando-vos pela renovação do vosso entendimento. É um culto feito com conhecimento, com razão. Não é um culto sem emoção, sem sentimento. Porque nós amamos a Deus. E embora amor seja mais comportamento que sentimento, ele não elimina a sensibilidade. Na nossa alma nós temos vontade, razão e sentimento. E todo o nosso ser deve estar envolvido na adoração a Deus. Agora, o culto levítico era bem diferente dos cultos pagãos. Nos cultos pagãos, nós encontramos sempre a prevalência do emocional, do irracional. Os cultos a Baal, por exemplo, eram repletos de orgias sexuais. Aliás, a palavra bacanal, e nós sabemos o que é um bacanal. Um bacanal é uma orgia sexual. É uma festividade guiada pelo sexo, pela imoralidade. Sabe de onde vem a palavra bacanal? A origem da palavra bacanal eram os cultos ao deus Baco, que era o deus do vinho. Dionísio para os gregos e Baco para os romanos, que não perdia nada para os cultos a Baal. Aliás, essa questão de entretenimento, de descarrego emocional, de êxtase, de transe, está invadindo muitas igrejas hoje. As pessoas hoje vão ao culto para descarregar a sua emoção, para entrar em transe, para ter um êxtase. Isso é coisa dos cultos pagãos. Foi assim no culto ao bezerro de ouro. Lá é dito que o povo começou a comer, beber e folgar. Era farra. Era show. Era baile. Assim eram os cultos pagãos. Mas o culto levítico não era assim. Você não vê nada sensual, nada emocional ao extremo. Você não vê transe nem êxtase no culto levítico. A oferta de movimento, que era o que mais se tinha ali, de uso corporal, era o sacerdote pegando a oferta, indo para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Em algumas ocasiões. Não tinha dança no culto. Não tinha coreografia.
sensualidade. Ah, mas lá quando Davi levou a arca, diz que ele dançava. Mas aquilo não era o culto levítico. E aquele culto começou ruim, tão ruim, que Uzá tocou na arca e morreu. Porque estava tudo fora. Aliás, nós temos um artigo antigo que colocamos ali, o culto pentecostal que não deu certo. Porque estava fora das determinações divinas. E mesmo quando eles trouxeram a arca, já seguindo as instruções divinas, o que Davi fez? Davi não era sacerdote. Não fazia parte do culto. Era uma celebração. E que não saiu bem, porque ele foi censurado por Mical. Mas Mical ficou estéril, porque ela desobedeceu a autoridade de marido e de rei. Mas a sua observação era correta. Então não tem espaço para sensualidade e emocionalismo no culto a Deus. É o que a gente aprende no culto levítico. O culto levítico, ele era livre, mas ele não era libertino. Qualquer um podia ir sacrificar, seja pelo pecado, seja para gratidão, louvor a Deus. Era voluntário, era um ato voluntário, e você vê isso bem logo no começo do livro de Levítico. O livro de Levítico diz assim: fala aos filhos, Levítico 1 e 2, fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, quando algum de vós, era algo livre. Sim, havia as 3 festividades, a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos, em que os varões deveriam se apresentar diante de Deus. E ninguém poderia aparecer vazio diante de Deus.